Há estudos que documentam essas ocorrências extraordinárias, como a mudança de cor dos olhos dos pacientes à medida que suas personalidades mudam ou marcas físicas desaparecendo e reaparecendo. Até doenças como diabetes ou pressão alta podem surgir e sumir dependendo da convicção da pessoa sobre a personalidade que manifesta. As convicções possuem até mesmo a capacidade de prevalecer sobre o impacto de drogas no corpo. Embora a maioria das pessoas acredite que drogas curam, estudo na nova ciência de psiconeuroimunologia foi o relacionamento mente-corpo. Começaram a confirmar o que muitos já suspeitavam há séculos. Nossas convicções sobre a doença e seu tratamento desempenharam um papel tão significativo, talvez ainda maior quanto o próprio tratamento. O Dr. Henry Beecher, da Universidade de Harvard, realizou amplas pesquisas que demonstram com clareza que podemos muitas vezes conceder o crédito a uma droga quando, na verdade, é a convicção do paciente que faz a diferença. Uma demonstração disso foi uma experiência inovadora em que 100 estudantes de medicina foram convidados a participar nos testes de 2 novas drogas. Uma lhes foi descrita como um superestimulante, numa cápsula vermelha, a outra como um supertranquilizante, numa cápsula azul. Sem que os estudantes soubessem, os conteúdos das cápsulas foram trocados. A vermelha continha um barbitúrico e a azul uma anfetamina. Mesmo assim, metade dos estudantes desenvolveu reações físicas que acompanhavam suas expectativas, exatamente o oposto da reação química que as drogas deveriam produzir em seus corpos. Esses estudantes não receberam apenas placebos, tomaram drogas de verdade, mas suas convicções prevaleceram sobre o impacto químico da droga em seus corpos. Como o Dr. Beecher mais tarde declarou, a utilidade de uma droga é uma decorrência direta não apenas de suas propriedades químicas, mas também da convicção do paciente na utilidade e eficácia da droga. As drogas nem sempre são necessárias, mas a convicção na recuperação sempre é. Tive o privilégio de conhecer Norman Cousins por quase 7 anos e fui bastante afortunado para gravar sua última entrevista, apenas 1 mês antes de sua morte. Nessa entrevista, ele contou uma história sobre a intensidade com que as convicções alteram o corpo físico. Numa partida de futebol americano em Monterey Park, uma comunidade suburbana de Los Angeles, várias pessoas apresentaram os sintomas de intoxicação alimentar. O médico no local deduziu que a causa era um certo refrigerante das máquinas automáticas, porque todos os pacientes haviam-no comprado antes de passarem mal. Foi dado um aviso pelo sistema de alto-falantes pedindo que ninguém tomasse mais o refrigerante das máquinas, pois algumas pessoas estavam passando mal, descrevendo-se os sintomas. Houve um pandemônio imediato nas arquibancadas, com pessoas vomitando e desmaiando às dezenas. Até algumas pessoas que nem haviam chegado perto das máquinas de refrigerantes começaram a passar mal. As ambulâncias dos hospitais locais tiveram o maior trabalho naquele dia, transpondo multidões de torcedores doentes. Quando se descobriu que as máquinas de refrigerantes não tinham qualquer culpa, as pessoas se recuperaram no mesmo instante, milagrosamente. Precisamos compreender que nossas convicções possuem a capacidade de nos deixar doente ou nos tornar saudáveis de um momento para o outro. Já se comprovou que as convicções afetam os sistemas imunológicos. E mais importante ainda, as convicções podem nos proporcionar a determinação de agir
ou enfraquecer e destruir nosso ímpeto. Neste momento, as convicções estão moldando como você reage ao que acaba de ler e o que fará com o que está aprendendo neste livro. Às vezes, desenvolvemos convicções que criam limitações ou forças dentro de um contexto muito específico. Por exemplo, como nos sentimos em relação à capacidade de cantar ou dançar, consertar um carro ou fazer cálculos. Outras convicções são tão generalizadas que dominam praticamente todos os aspectos de nossa vida, de forma negativa ou positiva. Chamamos-as de convicções globais. As convicções globais são as enormes convicções que temos a respeito de tudo em nossa vida. Convicções sobre nossas identidades, pessoas, trabalho, tempo, dinheiro e até a própria vida. E diga-se de passagem, estas vastas generalizações são com frequência formuladas como sou, são, a vida é, eu sou, as pessoas são. Como se pode muito bem imaginar, as convicções desse tamanho e extensão podem moldar e impregnar cada aspecto de nossa vida. A boa notícia a respeito é que, efetuando uma única mudança numa convicção global restritiva, você pode praticamente mudar todos os aspectos de sua vida num momento. Lembre-se, uma vez aceitas, nossas convicções tornam-se ordens inquestionáveis para o sistema nervoso e possuem o poder de expandir ou destruir as possibilidades do nosso presente e futuro. Se queremos dirigir nossa vida, então devemos assumir um controle consciente de nossas convicções. E para isso, precisamos primeiro compreender o que realmente são e como se formam. O que é uma convicção, afinal? Muitas vezes, ao longo da vida, falamos sem termos uma ideia nítida do que são de fato. A maioria das pessoas trata uma convicção como se fosse uma coisa, quando na verdade é um sentimento de certeza em relação a algo. Se você diz que acredita que é inteligente, o que diz na verdade é: tenho certeza de que sou inteligente. Esse senso de certeza permite-lhe explorar recursos que proporcionam resultados inteligentes. Todos temos as respostas dentro de nós para tudo virtualmente, ou pelo menos temos acesso às respostas que precisamos por intermédio de outros. Mas muitas vezes a ausência de convicção ou a ausência de certeza faz com que não usemos a capacidade interior. Uma maneira simples de se compreender uma convicção é pensar a respeito de seu fundamento, uma ideia. Há muitas ideias sobre as quais você pode pensar, mas sem acreditar de fato. Vamos tomar, por exemplo, a ideia de que você é sensual. Pare por um segundo e diga a si mesmo: eu sou sensual. Se é apenas uma ideia ou uma convicção, vai depender do grau de certeza que você sente em relação ao que diz. Se pensa, não sou realmente sensual, o que está dizendo no fundo é: não tenho muita certeza se sou sensual. Como transformamos uma ideia em uma convicção? Permita-me oferecer uma metáfora simples para descrever o processo. Se puder pensar numa ideia como um tampo de mesa sem pernas, terá uma representação adequada do motivo pelo qual uma ideia não parece tão certa quanto uma convicção. Sem pernas, o tampo da mesa nem mesmo ficará de pé sozinho. A convicção, por outro lado, tem pernas. Se você acredita mesmo, eu sou sensual, como sabe que é sensual? Não é verdade que tem algumas referências para apoiar a ideia? Algumas experiências na vida para sustentá-la?
Essas são as pernas que tornam sólido o seu tampo da mesa, que tornam certa a sua convicção. Quais são algumas das experiências de referência que já teve? Talvez homens e mulheres tenham lhe dito que é sensual, ou talvez se contemple no espelho, compare sua imagem com a de outras pessoas que consideram sensuais e diga: "Ei, pareço com elas." Ou talvez estranhos na rua a chamem e acenem. Todas essas experiências nada significam até que as organize sobre a ideia de que é sensual. Ao fazer isso, as pernas fazem com que se sinta firme em relação à ideia e a levem a começar a acreditar nela. Sua ideia se torna certa e agora é uma convicção.